Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também vou agradecer o convite que nos foi endereçado. Sou eu que estou aqui hoje, na qualidade de representante deste grupo, que dá pelo nome de Indignados de Benfica, e começo já a explicar que o nome não é importante. Há grupos da mesma natureza, chamemos-lhe assim, que dão pelo nome da Assembleia Popular de Algés, da Graça. Nós mantivemos o nome porque não sentimos qualquer necessidade de mudar e gostamos da adjetivação, como estamos a referir, da indignação, que achamos que é um sentimento que prevalece e que nem entendemos como é que não é mais reforçado no geral da nossa sociedade. Muito rapidamente, para não ser fastidioso, este movimento surgiu na sequência da eclosão do movimento dos indignados, tal como o próprio nome indica, e de um evento que houve no centro de Lisboa, que foi a acampada, aqui há uns tempos atrás, dispersada pela polícia na altura. Na altura fizeram-se umas reuniões no Príncipe Real e com o apertar da crise, isto talvez seja curioso referir, com o apertar da crise, com o desemprego e com pessoas que, pura e simplesmente, não tinham dinheiro para pagar o bilhete do autocarro ou do metro ou o passe para ir ao Príncipe Real, e havia um grupo de Benfica, resolveu-se fazer um grupo em Benfica. Esta foi a razão base para o surgimento deste grupo na freguesia de Benfica, que começou com 4 pessoas. Eu nem fui um dos fundadores, fui uma das pessoas que surgiu numa das primeiras reuniões, quando ainda não tínhamos realizado qualquer tipo de iniciativa. Somos um movimento inorgânico, apartidário, mas não apolítico. Okay? É fundamental isto. Não temos qualquer inclinação partidária. Teremos as nossas, cada um individualmente, as suas inclinações em relação a tendências partidárias, esquerda, direita, centro, o que quiserem chamar. Mas somos apartidários. E aquilo que nos une são alguns poucos princípios básicos. O primeiro deles é este facto do apartidarismo, pois não consideramos que no atual panorama partidário português haja, de momento, e esperemos que altere, como foi referido, haja, de momento, a mínima possibilidade de os nossos eleitores terem qualquer ação tendo em vista um bem superior ou um bem maior, que não seja confinada por interesses próprios ou externos. E depois, o outro princípio básico que nos une é a vontade e o desejo de promover uma participação mais ativa, em geral, dos cidadãos na causa pública, na vida política, nomeadamente. Daí é com muito gosto que estamos aqui. E gostei muito de ouvir as palavras iniciais, onde referiu que o objetivo é promover encontros, troca de experiências, partilha de experiências, e eu valorizo este ponto porquê? Porque o que me é permitido observar, mesmo em termos de grupos inorgânicos que surgiram, que foram surgindo, é uma divisão, um divisionismo por vezes difícil de entender. Eu trabalho na área de comunicação, já fui jornalista, às vezes quando faço uns ensaios e uns livros quase por autorrecriação, acabei por estudar o PREC, apesar de não ser a minha geração nem a minha idade, me faz lembrar quase o divisionismo de grupelhos e partidos que havia nessa altura, que não se entende. Não se entende, até alguns termos e adjetivações que surgem remetem-nos para essas épocas, controleirismo, movimentos que surgem com partidos por detrás, não assumindo essa condição, que não tem mal nenhum, na minha opinião, não teria mal nenhum, mas não a assumindo diretamente e querendo conduzir estes movimentos numa certa direção. Isto são tudo coisas que têm desgastado. Eu sou um dos que tem apelado a que haja uma conjugação de esforço e uma troca de partilhas e de experiências. Daí valorizo muito o que está a acontecer aqui. Falando um pouco do motivo que me traz aqui, a tal partilha do que temos feito. Pois, se o anterior convidado está no outro patamar, não é? E pelo que eu vejo também, que é a minha direita, o meu caríssimo. Não, agora vamos todos juntos. Agora, exatamente, no outro patamar, noutra direção. Nós movemos-nos em que sentido?
Nós movemos-nos no sentido, precisamente, de suscitar inconformismo para ativar cidadania ativa. Okay? Nesse sentido, as coisas que nós temos feito têm passado muito por iniciativas como debates, tendo por base um tema e um convidado, ou a exibição de filmes e documentários. Dá-vos alguns exemplos: Os Donos de Portugal, Dívida Dura, Meritocracia, dentro deste âmbito. Okay? Perdão. Tentando convidar, ou no caso dos filmes e documentários, o realizador. Também já fizemos com autores de livros, até via Skype, com o John Perkins, o autor de Confissões do Mercenário Económico. Estamos nesta perspectiva. O curioso que tem acontecido é que, ao fazermos isto, temos ativado umas certas sinergias a nível local. Nós estamos a falar de uma freguesia muito grande, que é Benfica, em termos de população. São duas freguesias numa, nem se sabe onde é que acaba uma e começa a outra. Temos 100 e poucos mil habitantes em Benfica, um pouco menos em São Domingos de Benfica. Ao todo estamos a falar de 200 e tal mil habitantes. Uma população universitária não residente de cerca de 4 mil. Estamos a falar de muita gente e de uma freguesia muito heterogénea. Em termos sociais, nível de rendimentos, e em termos etários. Temos muitas pessoas que se enquadram naquela categoria do reformado, muitos dos pais sozinhos, que é um drama, em casas muito grandes, que é o que existe em Benfica, por acaso, com casas familiares de alguns anos atrás. Portanto, movemos no seio deste grupo heterogéneo, que tentamos com as nossas iniciativas, convocadas via Facebook, com distribuição de folhetos, colagem de cartazes, para o que parece vai ser severamente punido em breve, colagem de cartazes na via pública e outras iniciativas, trazer para o nosso seio. Realizamos as iniciativas nos sítios mais diferentes, tanto no Auditório Carlos Paredes da Junta, na Biblioteca República e Resistência, na Estrada de Benfica, tem um pequeno auditório, e também em cooperativas culturais que existem na zona. E neste sentido temos já criado algumas sinergias em relação a coisas tão simples como as cooperativas culturais, e com a crise precisam de um novo inquilino para alugar um escritório, e nós arranjamos, através dos contactos e das redes que vamos estabelecendo. Convidados, já nos pediram pessoas, uma vez a Associação de Formados de Benfica pediu ajuda para fazer uma ação de esclarecimento sobre a lei das rendas, vem ter connosco, acaba-se por criar um movimento e uma sinergia engraçada a nível local. Nós temos feito isto, estamos na fase da consciencialização, e tivemos algum azar com o timing, porque tínhamos e temos projetos de fazer coisas mais diretas, mais ativas. Exemplos, um site online na perspectiva de, enfim, o consumismo, dadas a realidade financeira, vai ser um pouco, enfim, posto de parte. Temos um projeto online chamado Arranja-te em Benfica, em que vamos ter um mapa de várias lojas de pequeno comércio que fazem reparações. O senhor faz reparações de TVs, que faz reparações de móveis, o sapateiro, que ainda alguns se mantiveram e não desaparecem. Temos também o projeto, e esse se calhar vai avançar já, de fazermos algumas coisas, tipo, praticamente é uma ágora, não é? De instalarmos umas colunas e um microfone numa praça pública e dar cursos, entre aspas, às pessoas sobre economia. Coisas básicas, obviamente. E outros. Também discussões sobre problemas que se sentem localmente, como o término de carreiras de carris e etc. Eu falei há pouco do timing, antes de entrar diretamente nestas iniciativas de cariz mais prático que vamos ter, porque às vezes o timing é tudo. Aconteceu, por exemplo, com a manifestação de 15 de setembro, que teve aqueles milhares de pessoas por causa da declaração do nosso ainda Primeiro-Ministro sobre a TSU, não é? E teve aquela adesão monstra, foi uma questão de timing, claramente. E às vezes o timing é tudo, e nós, quando íamos passar à ação, ocorreu um evento que foi uma carga policial em frente à Assembleia da República a 14 de novembro, que arrefeceu um bocado os ânimos dentro deste contexto, verdade seja dito, de movimentos inorgânicos. Pessoalmente condeno o apedrejamento que antecedeu a carga, da mesma forma que condeno a encenação que ela constitui que sucedeu.
Mas não vou entrar agora nesse tema, mas efetivamente houve uma certa retração. E a retração não foi só das pessoas que deixaram de ter connosco. A retração foi das próprias pessoas que parece que tiveram algum pejo, algum receio em ser conotados com o que tinha acontecido. Nesse sentido, houve uma retração. Não sei se algumas das pessoas estão aqui que se movem neste universo orgânico ou inorgânico da ativismo e da ativação de cidadania tiveram a mesma percepção do que sucedeu. Claramente connosco houve essa percepção, mas pronto, estamos novamente empenhados que após este interregno vamos voltar. Vamos começar com uma coisa muito simples, como vos tinha dito há pouco, identificar sítios de passagem de pessoas ao fim de semana que vão para as suas compras e etc. E enfim, se a polícia não nos expulsar, vamos fazer aquelas sessões convidando professores de economia e outras possibilidades que já temos acordadas para o efeito para dar estas aulas. E agrada-me, e desculpem-me se me estou a repetir, mas só para terminar, agrada-me muito ver surgir este movimento. E com estes princípios de unidade e de troca de informações e de sinergias, acho que este é o caminho. Também concordo com o Luís Carlos, peço para chamar o Luís, com o Carlos. Vai ser um caminho longo a percorrer, não é? Não tenho esperanças que os nossos partidos políticos, tal Fênix renascida, amanhã ou daqui a um ano, comecem a direcionar as suas preocupações e as suas ações para nós, posso falar assim, para nós. Okay? Não tenho essa esperança, nem essa inocência, que não existe de minha parte, nem de nossa parte. Acho sim que é um caminho a percorrer, que vai ter altos e baixos, e em que cada um de nós, se calhar, tem um pequeno papel de influenciar, e, perdoa-me a expressão, o seu pequeno círculo de influência diariamente. Ok? Com isto termino. Obrigado por me terem ouvido.